Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta terça-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. Juiz em Foz do Iguaçu fala sobre pleito eleitoral e pede respeito à soberania do voto. Segurança e prevenção no trabalho. Nós vamos falar sobre a importância desse assunto. Hoje é um dia daquelas pessoas importantes na nossa vida. É o dia dos avós. 26 de julho de 2022. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando sobre o pleito eleitoral em Foz do Iguaçu. Em uma coletiva na manhã desta terça-feira, o juiz Ariel Nicolai César Dias afirmou que a Justiça Eleitoral está trabalhando pela segurança e tranquilidade da eleição. As eleições 2022 estão próximas e as preparações já foram iniciadas. O juiz eleitoral Ariel Nicolai esclareceu alguns pontos para que as propagandas eleitorais e a eleição funcionem com tudo dentro da normalidade. Nós teremos agora, vai começar o procedimento de treinamento de mesários, né? A gente está fazendo para essa eleição em especial. A Justiça Eleitoral está muito preocupada com a segurança, com a regularidade para assegurar, né, a liberdade do voto, de manifestação, a regularidade dos trabalhos eleitorais, seja no dia das eleições, no período antecedente de campanha. Então a gente está fazendo todo um trabalho de inteligência. A Justiça Eleitoral está muito focada nisso para que se assegure a regularidade nesse período, para que a gente, né, não tenha atos de violência, para que tudo transcorra da melhor forma possível, de forma pacífica. O que muda um pouquinho, na verdade, é a legislação eleitoral que foi atualizada, mudaram algumas coisas, né, em relação à propaganda, a legislação eleitoral, cada eleição vai sendo atualizada, mas a forma de trabalho em si continua sendo como sempre foi, a Justiça Eleitoral trabalhando para fazer as eleições acontecerem, preparando as urnas, preparando os locais de votação, preparando os mesários, né? E fazendo a questão de registro de candidatura, fiscalizando a questão de propaganda, a questão dos debates, a regularidade das manifestações. E isso tudo, na verdade, não teve mudança, né? O que muda nesse momento, na verdade, assim, é a questão do momento, né? A gente vê uma certa tensão, a população um pouco exaltada, então isso nos faz voltar os olhos preventivamente para a questão da segurança, né? Que o nosso desejo é isso, né? Que não tenhamos atos de violência, que não tenhamos, que haja liberdade de manifestação, de escolha, de debate, sem violência, porque nada justifica, né? Um debate democrático, para o bem do país, e isso não pode ter vínculo com atos de violência. Essa é a nossa grande preocupação nessa eleição. O juiz eleitoral ainda falou sobre o aplicativo Pardal, disponível para os eleitores realizarem denúncias sobre propagandas irregulares e a importância da participação da população. Esse é um outro aplicativo bastante importante, né? O nosso Tribunal Regional Eleitoral tem o aplicativo Pardal. É um aplicativo que pode ser baixado no celular de qualquer um. Ele, tanto o Android, né, o iOS quanto o Android, ele baixa. Também vai ser disponibilizada depois uma ferramenta via web para quem quiser acessar pelo computador. Esse aplicativo ele já está disponível desde já e ele é para a formulação, a realização de representações, né, de denúncias de propaganda irregular. Ele já está valendo desde já para propaganda antecipada, e quando começar o período de propaganda, né, a partir do dia 16 de agosto, também vai receber dessas irregularidades em relação à propaganda permitida, né, eventuais abusos nesse sentido, ou irregularidades, e aí esse aplicativo vai coletar essas denúncias, que é muito importante a participação da população nisso, para levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral as irregularidades, para que sejam apuradas e tomadas medidas. Isso vai ser automaticamente encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que vai analisar a denúncia, ver se tem, né, se procede, se não procede, para eventualmente tomar as medidas que forem necessárias para fazer cessar a irregularidade. O voto em trânsito é uma opção para o eleitor que vai estar fora da sua zona eleitoral, mas quer participar da eleição. O voto em trânsito, que é, né, a transferência temporária de eleitor, ela está aberta. Nesse momento vai até o dia 18 estamos em julho, 18 de agosto, né? E o eleitor é apenas nos lugares onde tem mais de 100 mil eleitores. Foz do Iguaçu nós temos quase 200 mil, então
é possível isso aqui em Foz do Iguaçu, né? Se a pessoa mora numa cidade menor, né? Tem o título dela numa cidade menor, mas vai para uma cidade maior como Foz do Iguaçu, o que importa é onde ela vai votar, que tem que ter mais de 100 mil eleitores. A origem dela não importa, pode ter menos, né? E aí a pessoa procura a justiça eleitoral, seja da onde ela está ou da onde ela vai estar no dia da votação, e aí para ela não precisar justificar, para ela poder exercer o exercício do voto, né? Ela solicita transferência temporária do título para aquele local, a justiça eleitoral analisa e ela consegue daí votar da onde estiver, né? Só vale lembrar que, se tratando de eleição geral, né? Se ela estiver dentro do estado dela, ela consegue votar para todos os cargos. Se ela estiver fora do estado dela, daí só para a eleição presidencial que ela consegue fazer a votação, aí em vez de justificar, consegue exercer o direito do voto. É importante a população saber disso, né? Saber que, mesmo que não tenha transferido o título de eleitor, ou às vezes a pessoa não quer transferir porque tem um domicílio eleitoral, mas eventualmente está em trânsito pelo país, está numa viagem, está temporariamente morando em outra cidade, ou, enfim, por qualquer motivo não está no seu domicílio eleitoral, ela pode, né, fazer esse pedido, mas só até o dia 18. O Justiça Eleitoral tem uma estrutura muito grande, né? E a gente vai fiscalizar, tem a função de fiscalizar a questão de propaganda irregular, propaganda antecipada. Isso tem toda uma normativa, tem toda uma organização procedimental para trabalhar isso, né? Mas essa questão, assim, o que a gente pede, o que a gente precisa da população é que entenda, né, que a gente... Acho que a maior função que a gente pode ver, assim, da justiça eleitoral, do juiz eleitoral, como juiz eleitoral, é, assim, a questão de pacificar, né, como pacificadores desse momento conturbado que a gente vive. Precisa que a população entenda, né, que é uma disputa eleitoral, não é uma guerra. Então, assim, não são inimigos, são adversários. As pessoas têm que entender, né, que é um debate de ideias, de opções, de escolhas, de programas de governo. Cada um tem as suas convicções, as suas visões, as suas ideologias. E nós, como Justiça Eleitoral, de forma imparcial, está aí para trabalhar para que os candidatos possam, né, expor as suas ideias na forma permitida pela lei, dentro dos limites legais, que o eleitor, que é o principal destinatário desse serviço, né, possa exercer o seu direito ao voto de forma livre, com tranquilidade. Veja no próximo bloco. Vamos falar sobre segurança e prevenção no ambiente de trabalho. E o DC Notícias Web de hoje vai falar sobre segurança no trabalho e prevenção aos trabalhadores. E para a gente conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o professor mestre Ademir Winkert, que é especialista em segurança no trabalho e vai nos trazer todos esses detalhes. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Muito obrigado, Andréia. Também agradeço pelo convite. E vamos mais uma vez conversar a respeito, né, dessa área tão importante, tão relevante dentro da sociedade em geral, né? Professor, a gente aqui na UDC tem uma pós-graduação, antes da gente detalhar esse assunto, em segurança no trabalho. O que quer dizer esse assunto? No que ele relaciona? Muito bem, André. Então, a gestão em segurança do trabalho, ela passa por todas as empresas, né, diversas características de instituições, sejam elas públicas, privadas, de âmbito comercial, industrial, até mesmo área hospitalar, assim, área de saúde, né, em geral, diversas empresas aí da área de transportes, enfim, todo esse rol de empresas hoje, elas passam a ter, então, a necessidade de existir esse profissional da área de segurança do trabalho, então sempre focado nas ações, então de proporcionar cada vez mais a esses trabalhadores um ambiente de trabalho em condições de seguranças que sejam dentro dos quesitos legais, obviamente, que existem também, e pensando sempre na qualidade de vida desse profissional, né, com que ele faça com que esse trabalhador se sinta, então, acolhido, que ele se sinta seguro na realização das suas atividades profissionais. Professor, hoje muitas empresas, por mais que ainda existem normas, muitas empresas desconhecem equipamentos, ferramentas de proteção aos trabalhadores. Sim, esse número ele vem
se modificando ao longo do tempo, né, uma vez que as legislações elas também estão sendo trabalhadas e atualizadas constantemente. Então, assim, hoje muitas empresas já passaram, então, a implantar gestão de segurança do trabalho, né, uma vez que há muito tempo se existia somente as questões, assim, formas pontuais de execução das ações de segurança do trabalho, e a partir de agora ela vem, então, as empresas trabalhando justamente a questão da gestão, que passa não somente por conhecer e entregar o equipamento de segurança do trabalho, mas por todas as esferas que compreende a gestão de segurança do trabalho, seja ela com um aspecto psicofisiológico, também por questão de riscos ocupacionais, por proporcionar, então, condições de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, a partir do surgimento do, então, o mais atual, que é o E-Social, que é um sistema, então, que o próprio governo federal criou, ele passou a exigir das empresas, então, esse olhar voltado para uma gestão de segurança do trabalho. E faz com que as empresas, então, desde a parte de admissão desse trabalhador e por toda a trajetória desse profissional dentro de uma empresa, ele tem que estar, então, sendo alimentado, sendo informado através do sistema quais são, então, as ações que as empresas estão tomando em relação às medidas de saúde e segurança no trabalho. Segurança no trabalho, ela equivale, de forma geral, a todos os trabalhadores. Equipamentos de trabalho, eles são relacionados a todas as categorias, professor, claro, com suas especificidades. Isso, muito bem colocado, né, com relação à especificidade. Isso, de fato, sim, hoje, pegarmos assim no geral, qualquer grupo de profissional, ele vai passar por alguma das áreas da segurança do trabalho. Então, exemplificando algumas, né, a gente pode trazer profissionais, por exemplo, da área que estão administrativa. Então, existe uma área da segurança do trabalho que se trabalha a questão da ergonomia desses profissionais, que é proporcionar aquele ambiente de trabalho com uma cadeira adequada, uma iluminação adequada, uma temperatura, um sistema de ventilação adequado. Então, assim, esses são alguns dos conceitos dentro da ergonomia que se preza para um grupo de profissionais que estão dentro dessa exposição de risco. Temos também vários outros. À medida que esse profissional está exposto a um risco específico, né, as próprias legislações trazem quais são as necessidades legais de se implantar ações de medidas de proteção. Então, passa pelo profissional de engenharia, pelo profissional de enfermagem, pelo profissional de hotelaria, administração, turismo, enfim, de todos os profissionais, né, dentro de cada sua especificidade, tem sim uma necessidade e um olhar que é importante ter com relação à gestão de segurança do trabalho. Um fato ainda que preocupa muito, professor, em relação a essa preocupação, esse olhar que muitas vezes algumas empresas não têm com seus colaboradores, só quando ocorre algum acidente, aí acaba procurando as precauções devidas, os equipamentos devidos. Isso tem acontecido muito ainda? Sim, ainda acontece, André. Infelizmente é uma realidade que acontece e assim, a gente sempre comenta aquilo lá. Torna-se muito mais caro uma ação corretiva do que uma ação preventiva, né? Aquele velho jargão de que é melhor a gente prevenir do que remediar. Então, obviamente, a partir do momento da ocorrência de uma fatalidade, de um acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, certamente a empresa vai ser, em algum momento isso vai causar uma preocupação, seja no âmbito financeiro da empresa, no âmbito jurídico da empresa. Então, sem passar por todas as esferas de gestão de um profissional de RH, que assim, à medida que acontece um acidente de trabalho, muitas vezes eu posso perder, seja ela temporária ou até mesmo definitiva, dependendo da proporção do acidente, eu posso perder aquela mão de obra. E aí as empresas hoje, por necessidade de capacitação, de um profissional capacitado para se executar uma atividade, isso também envolve um custo, né? Eu preparar um trabalhador para ele chegar num nível de produção adequado. Então, à medida que acontece um acidente, muitas vezes eu tenho que desembolsar tanto um valor financeiro, uma preocupação financeira ou até mesmo jurídica com aquele acidentado,
e pensar que eu preciso fazer uma reposição de um outro profissional para manter a minha continuidade dos meus serviços na minha empresa, né? Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho é celebrado no Brasil. O que significa essa data? É uma preocupação que se criou uma data como essa para chamar a atenção da sociedade? Isso, exatamente. Então, o 27 de julho é uma data que ela foi criada há 50 anos atrás, justamente com esse intuito de incorporar profissionais da área de segurança do trabalho dentro das empresas, com a criação do famoso SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que é um movimento de justamente ter profissionais com esse olhar, visando então o quê? Reduzir, eliminar os acidentes de trabalho. E essa preocupação, então, esse dia 27, ele é marcado justamente por esse movimento, né, trazendo esse olhar para as empresas da importância que é desenvolver essas ações dentro da empresa. Muito embora a gente pense que, às vezes, aquelas ações internas da empresa não tenham uma preocupação a um nível um pouco mais abrangente, que é o que a gente sempre procura esclarecer, que na ocorrência de um acidente de trabalho, no afastamento de um profissional, esse profissional ele vai buscar muitas vezes um auxílio, seja ele um apoio na área de saúde, que vai acarretar então no custo lá do SUS propriamente dito, pode também isso interferir no custo da previdência privada, que é o famoso custo do INSS. Então, são reflexos que, a partir da ocorrência de um acidente, ela não fica somente para a estrutura da empresa. Então, ela passa a ter uma preocupação também, esses outros reflexos que vão além somente de reposição de profissional, de custo interno da empresa. Ele tem, então, todas essas consequências que acabam, querendo ou não, né, entra todo mundo na questão desse financiamento, que pode ser empresas, os próprios demais trabalhadores que estão no âmbito profissional realizando essas atividades. Então, assim, o custo, certamente ele vai ter, e ele vai estar diluído seja em empresas ou trabalhadores que estão ativos aí. Então, o dia 27, ele vem justamente marcando esse movimento no sentido de trazer a importância que é de se implantar segurança do trabalho, de se ter um profissional na área. Muitas vezes a gente pensa que assim, esse valor não é um valor extremamente considerável, são pequenas ações que vão sendo implantadas, né, na empresa, e que isso traz um resultado, um benefício muito grande, seja para o trabalhador, para a empresa, para a esfera governamental também. Então, é um reflexo, digamos assim, para todos os personagens envolvidos, né, no contexto aí de trabalho do profissional. Muito importante esse assunto, um assunto que precisa ser sempre lembrado e discutido. Professor, nós gostaríamos muito, mais uma vez, de agradecer a sua participação conosco e as suas informações muito relevantes nesse momento do DC Notícias, para quem nos acompanha nas redes sociais e que agora ficou sabendo um pouquinho mais sobre a prevenção aos acidentes de trabalho. Obrigada mais uma vez. Tá certo, André. Eu que agradeço também a oportunidade. Fico à disposição para sempre debater esse assunto. Muito obrigado mais uma vez. E veja a seguir, hoje é dia dos avós. E o DC Notícias Web não esqueceu a data. Hoje é comemorado o dia daqueles que têm a ternura no olhar, sabedoria ao falar, o aconchego ao abraçar e amor sempre de sobra para dar. Nós estamos falando dos avós. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia daquela pessoa que não mede esforços para te receber, que faz aquela comidinha com um cheiro e sabor único, e também que sabe como alegrar o dia. Afinal, hoje é o dia dos avós. E a Dona Graciela é uma das milhares avós que estão espalhadas por esse mundo afora. Ela, assim como qualquer outra avó, gosta de estar perto dos netos, de dar carinho e, claro, toda aquela atenção que só os avós sabem dar. E ela conta para a gente o que ela mais gosta de fazer com os netos dela. Eu gosto de conversar bastante com meu neto, dar-lhe muito carinho e presentear também no aniversário. Mas hoje em dia os netos trabalham e estudam e por isso só conseguem estar junto com ela no fim de semana.
Mas o coração de vó não aguenta esperar, e por isso ela usa uma ferramenta muito interessante para ter eles por perto durante os dias de semana. Com ela não tem essa de ter dificuldades no caminho. Para tudo se tem um jeito. Mas uma coisa é certa, e isso eu vou deixar ela contar para vocês. Eu me sinto muito feliz da vida ser avó. Primeiro é ser mãe e agora ser avó. Então aproveite o dia, dê aquele abraço apertado nos avós, porque eles merecem, e merecem muito comemorar essa data especial. E ainda falando dos avós, o DC Notícias Web traz mais uma reportagem para homenagear essas pessoas tão importantes para todos nós. Os avós são a representação da família e seu papel fundamental é passar ensinamentos de geração para geração. De avô para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, os avós mantêm a triagem da família. E é olhando e relembrando o passado que hoje a maior certeza que eles têm é de que tudo valeu a pena. Amor ao cuidar e sabedoria no ensinar são características que fazem de nossos avós pessoas insubstituíveis, como é o caso da Nanda, que os considera como pai e mãe. A avó Mara, de 64 anos, e o avô Divino, de 76, têm um afeto especial pela neta, que foi criada por eles desde novinha como a quinta filha. Os melhores momentos que compartilharam juntos não foram concretizados por foto, porém o carinho deixado por aquele instante ficará para sempre na memória de cada um. Os abraços compartilhados e os sorrisos acolhedores relembrados na infância não mudaram nos dias atuais, e o afeto pelos avós sempre continuará o mesmo. Apesar de hoje ser Dia dos Avós, muitos deles não estão mais aqui com seus netos, mas o sentimento de aprendizado que eles deixaram ainda é motivo de comemoração. Esse é o caso do Guilherme, que carrega o seu avô como um exemplo a ser seguido. E foi com o avô Wenceslau que Guilherme aprendeu a enfrentar as dificuldades da vida, utilizando das lições ensinadas na infância como uma inspiração para a vida adulta. Em 1954, no dia 26 de julho, os nossos segundos pais ganham uma data a ser comemorada, mas afinal, Dia dos Avós é todos os dias. Parabéns a todos os avós. O DC Notícias Web vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Nós nos vemos amanhã. Até lá. Até lá.